Boa noite. Arthur, tá me ouvindo, meu bem? Tô. Beleza, deixa eu ouvir aqui também. Vamos lá. A Natália estava aí, mas deve ter caído. Hum, Deixa eu só botar aqui no grupo. Natália voltou. Beleza. Olha só, na outra semana, né, no nosso primeiro encontro, eu peguei algumas coisas de física, porque eu sinto que o cálculo acaba sendo um problema maior, uma dificuldade, isso daí não é uma coisa normal também. E aí, depois de corrigir as provas, eu vi aqui alguma coisa de química ficou meio confusa. E coisas essas também que têm um pouco a ver com a tal matemática, tão temida matemática. Então, eu vou pegar aqui e vou compartilhar uma prova. Compartilhar tela. A gente vem para cá. Olha, no computador lá da escola não aparece se anotar. Deve ser a versão do Zoom. Então, olha aqui, ó. Essa questão aqui, que é a questão 2, eu vi que muita gente errou por uma coisa bem boba mesmo. Fora escolas, tá? Fora escolas. Mas aqui, isso daqui não é difícil de fazer. Não é uma coisa difícil. Só que, primeira coisa que embola é o fato do número negativo. Quando você trabalha com número de negativos, já às vezes dá uma enrolada. Então, a gente vai desmistificar isso daí. Deixa eu botar aqui, deixa eu ligar aqui a mesa. Isso aí. Veja bem. Isso aqui, vamos lá. Agora sim. Olha aqui, temperatura de ebulição e difusão. Então, a gente já sabe que, por exemplo, se eu estou falando de uma temperatura de fusão, eu estou falando do sólido para o líquido. Fusão. E se eu estou falando de ebulição, é do líquido para o gasoso. Ebulição. Por quê? Porque o que faz a diferença aqui é a temperatura. Pressão e temperatura são sempre as coisas que vão auxiliar para que saia de um estado físico da matéria e vá para outro estado físico, tá? Então, o aumento de temperatura e o aumento de pressão faz isso modificar.
A temperatura sozinha, ela já vai fazer isso. Ela já trabalha com isso. Mas quando você joga pressão ali, aí assim... Quem pode ver que você compartilha aqui, tudo bem. Gravação ativa. Quando você joga pressão em cima de alguma coisa, você acelera o processo. Por que que a gente bota o feijão para cozinhar na panela de pressão? Para que ele seja mais rápido. Se você colocar para cozinhar na panela comum, ele vai cozinhar também. Se você jogar na panela de pressão, acelera esse processo. Por quê? Porque conforme você pressiona, você aumenta a potencialidade da temperatura. Então, até com uma temperatura menor, ele continua fazendo efeito, ele vai sobressair em cima daquilo. Então, é a situação do ponto de fusão e de ebulição. Então, se eu for botar isso numa barra, eu tenho que pensar o seguinte: aqui está no estado sólido, aumenta a temperatura. Tudo bem que eu sei que... Cadê a borracha? Isso, vou fazer um negócio direitinho. Aqui. Sólido, aumentei a temperatura, vai para o estado líquido, aumentei a temperatura, vai para o estado gasoso. Aqui na questão, estamos falando que o ponto de ebulição é esse, o ponto de fusão é esse. Talvez, se tivesse invertido a forma de apresentar, tornasse a coisa mais fácil. Porque o que está dizendo aqui é o seguinte, ó, aqui seria o ponto de fusão. Aqui seria o ponto de ebulição. Então, por exemplo, o X, o ponto de fusão é menos 182. O ponto de ebulição é menos 162. Muita gente pensou o seguinte: como esse número é menor do que esse, então a temperatura aqui é mais baixa. E, na verdade, não é, porque eu estou trabalhando com números negativos. Vou passar para o lado de cá. Olha. Meu ponto zero. Se eu estou aumentando para a direita, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Se eu estou aumentando para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e também por aí vai. Ou seja, quanto menor o número, sem o sinal, quanto menor o número, mais perto do zero ele está. Então, é desse jeito que tem que pensar. Voltando para cá. Ó. Ponto de fusão, menos 182. Ponto de ebulição, menos 162. O Y, fusão, menos 188. Ebulição, menos 42. Z, fusão, menos 169, ebulição, menos 104. E o W, menos 101, menos 23. A pergunta é, temperatura de menos 40, determine quais estão no estado líquido. E aí veio a parada da cola, porque na questão original, na internet, está menos 50, e eu botei menos 40. Aí, vamos lá. Menos 40 está aqui, ó, entre esse e esse, o menos 40 está aqui. Menos 40 está no líquido. Está no líquido. Nesse daqui, ó, o menos 40 está para cá, gasoso. Nesse, a mesma coisa. E nesse aqui também. O único que o menos 40 está entre um e outro é o W. Então, a resposta aqui era a questão, era o W. Era a substância W. Então, assim, não é difícil de fazer. É só a gente prestar atenção. Tem uma outra questão aqui na prova. Deixa eu apagar. Opa, fiz besteirinha. Ah, desfiz a besteirinha. Tem uma outra questão aqui na prova que ele já está nessa ordem.
O fato de estar na ordem já facilita. Beleza. Voltando para cá. Mouse. Uma que a galera errou bastante aqui, ó. Ao retirar uma garrafa de refrigerante da geladeira em um dia quente, é comum observar o surgimento de gotas líquidas em sua superfície externa. Qual a origem dessas gotas? Qual mudança de estado físico envolvida? Veja bem, se a gente tira a garrafa de refrigerante de dentro da geladeira, a garrafa está gelada, mas isso não significa que ela esteja congelada, tá? E se você bota do lado de fora, existe uma troca de temperatura. A temperatura, ela sempre vai trocar do mais quente para o mais frio, sempre desse jeito, tá? Sempre vai seguir. É o mais quente quem fornece calor para aquilo que é mais frio. Então, o ambiente começa a fornecer calor para a garrafa. Se ela tivesse congelada, sim. Se a garrafa tivesse congelada, sim, seria isso sim. Mas não está falando que ela está congelada. Mas a gente sabe que no ar está cheio de vapor d'água. Então, conforme esse vapor d'água começa a circular a garrafa que está gelada ali, ele começa a, cada vez chega mais perto, ele joga calor para a garrafa, ele vai ficando menos quente. Então, ele vai resfriando. E o que, que acontece com o vapor d'água quando esfria? Ele condensa, ele volta para o estado líquido. Então, na verdade, é a condensação, porque o vapor d'água do ambiente foi voltando para o estado líquido. O que, que faz voltar para o estado líquido? É exatamente a garrafa gelada. Então, é conforme o vapor d'água vai batendo nessa garrafa, ele volta para o estado líquido e aí ele escorre. Então, assim, outra também que foi muito boba, era muito fácil de pensar, mas a galera deu uma vacilada aqui. Duas formas de testar odores, sem contar odor ou sabor. No original, fala do ácido base, mas não é a nossa realidade. A nossa realidade é ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, eu tiro todas essas outras possibilidades. Então, as duas formas é testar o ponto de fusão e testar o ponto de ebulição. Ops. Aqui, ó, é aqui. Essa daqui foi bonitinha também. Considere a tabela de temperatura de fusão e a temperatura de ebulição de algumas substâncias hipotéticas, todas sujeitas às mesmas condições de pressão. Lembra que eu falei que a pressão ela também faz diferença? Por isso, as mesmas condições. Porque se uma estivesse sofrendo mais pressão sobre a outra, isso ia fazer diferença no ponto de fusão e ponto de ebulição. Acerca dessa tabela e seus dados, são feitas as seguintes afirmativas. A temperatura de 25 graus Celsius, o material alfa está no estado sólido. Vamos voltar para cá. Aqui, ó. Desenhar. Eu vou botar em vermelho. Olha aqui. Material, ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, o que está abaixo disso está sólido. O que está entre um e outro está líquido. E o que está acima disso está gasoso, tá? Temperatura 25 graus Celsius, o material alfa está no estado sólido. Alfa, menos 101 é o ponto de fusão. Então, para baixo disso daqui, para a esquerda, ele está sólido, mas eu estou falando de 25 graus. Então, eu vou chegando mais para perto do zero, que afinal o número é negativo. Mas o ponto de ebulição já é em menos 34. Então, na verdade, o 25 está para o lado de cá. Se o 25 está para o lado de cá, ele está no estado gasoso. Aqui não está no sólido. Ele está no estado gasoso. A temperatura de 50 graus, os materiais Bravo e Delta estão no estado líquido. Bravo,
menos 16, líquido agora. 35 é o ponto de ebulição. Então, para ele, o 50 também está do lado de cá. 50 graus Celsius. Está gasoso. Então, para o Bravo, gasoso. E delta, 50 aqui. Vamos lá para o delta. Ó. 3.550 já é o ponto de fusão. Então, o 50 está muito para cá. Ó. É muito mais baixo. Então, está sólido. Delta está sólido. A temperatura de 30 graus, os materiais Charlie e Eco estão no estado gasoso. Eco, está aqui embaixo. 30 graus, se aqui é menos 95, aqui já chegou a 110, 30 graus está aqui. Então, na verdade, Eco está no estado líquido. E Charlie, 30 graus. Se aqui vai do 41 para o 182, 30 está do lado de cá. Então, Charlie está sólido. Não está certo ainda. A temperatura de 145, os materiais alfa, bravo e eco estão no estado gasoso. 145 para alfa. Ó, menos 34 já está. Então, ó, 145, que 4 feio. 145 tá para cá. Tá no estado gasoso. Tá certo. Esse aqui tá certo. Bravo. Bravo. 145, ó, também tá para cá. Também tá no estado gasoso. Eco. 110. Mas como é 145, também está do lado de cá. Então, essa daqui, ó, tá certa. E a justificativa é exatamente por causa dessas contas aqui. A última, 1450. O material delta está no estado sólido. Delta, 3.500 a 4.000. Então, 1.000 e pouco está para cá. 1.450 realmente está no estado sólido. Está certinho. Então, as alternativas 4 e 5, elas estão corretas de acordo com a nossa localização aqui, a nossa formulação aqui. E como não é... Deixa eu ver, 5... A situação, eu vou bem mudar a configuração, porque, tadinho, o Davi e o Felipe estavam na sala de espera. O Felipe ainda está ingressando. Só que dessa vez não apareceu para mim a notificação. Deixa eu mandar um recado aqui para o Felipe. Se era você que estava na sala de espera, sai e entra de novo, porque não tinha aparecido notificação para mim aqui. Beleza. Então, assim, mais uma questão que, na verdade, era... Davi, consegue me ouvir? Já conseguiu me ouvir ou ainda não? Os outros estão me ouvindo? Arthur e Natália? Sim. Natália? Beleza. Davi, sai e entra de novo. Deixa eu falar aqui, que é aquilo.
Beleza. Vocês, Natália e Arthur, vocês acertaram essas questões que eu falei aqui? Tô na dúvida, professora. Ficou na dúvida? Fiquei. Mas não é uma coisa assim, só tem que prestar atenção, né? É uma coisa simples, é porque É, é a pergunta, a gente vai na pergunta, a gente não isso aí. entende. Exatamente. Você A vê que é produção de texto conta muito. isso que eu ia falar agora, que na verdade a única coisa que de química que precisaria saber era aonde está o Produção. ponto de fusão e o ponto de ebulição, o que que significa cada um dos dois, que o resto é só observação. Eu acho que a gente perdeu muito tempo, tipo, estudando outras coisas, achando que ia cair um monte de coisa e só caiu isso, entendeu? Ficou muito mais simples. Muito. Veio a decepção. Ô, Olha, vida, né? muito. Essa vida, gente. Peraí, tem 4 aqui. Vou botar ele de novo para dentro. Vê se você me ouve agora, Davi. Tá. Semana passada o Arthur também falou que não conseguia. E aqui nem aparece para mim o som dele. Não tenha. Vamos lá. Esse primeiro aqui também é outra coisa muito bobinha. Coloquei o Felipe aqui para dentro de novo. É muito bobo esse primeiro aqui. A senhora vai E. mostrar pra gente, professora, que tá fácil e a gente achou que era uma coisa muito. Ah, De novo, professora. né não? Poxa, humilhar a gente. Que Nem tristeza. tanto, É, nem tanto. olhando agora fica mais fácil. Não é, Arthur? Muito. É totalmente diferente, né? Gente, assim, É, a pressão da prova já conta muito. Isso é certo, entendeu? Então, assim, já confunde a gente já se preocupa. Beleza, a gente já se preocupa, então, assim, já complica. O fato de ter vindo química, física, biologia, dá meio que um medinho também, é tudo muito novidade. Então, assim, para a primeira prova, a gente entende, a gente entende. E aí, agora, perceber que a gente precisa prestar mais atenção nos detalhes, são poucas coisas. Aqui, olha, a prova inteira, você só precisava saber ponto de fusão e ponto de ebulição. E você conseguia fazer a prova inteira. Olha aqui, ó, um frasco de etanol em um refrigerador doméstico, veremos que o líquido não solidificará. Até que essa daqui, uma boa parte acertou, conseguiu pegar o sentido da coisa. Por que que isso acontece? Se ele não consegue congelar no refrigerador doméstico, é porque o ponto de fusão dele é bem mais baixo
é bem mais baixo do que um refrigerador aguenta. Vamos considerar o seguinte, olha aqui, ó, do sólido, de novo aqui, ó, vou botar aqui, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então, aqui tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Se eu estiver fazendo o contrário, líquido para cá e o sólido, eu estou falando de condensação, a mudança de estado físico, e do líquido para o sólido, solidificação. É exatamente essa situação. Então, se ele não consegue passar para o estado sólido, é porque o refrigerador não tem uma temperatura baixa o suficiente para chegar nessa temperatura de fusão aqui. Ou, para que algumas pessoas colocaram, temperatura de solidificação, já que eu estou diminuindo mais. Então, é simples, não tinha nada desesperador, não era nada diferente do que absurdo. Não, era só isso. Só isso. Mais uma que só precisava saber. Professora, Oi. eu nem sei se eu acertei, sabe por quê? Porque eu nem olhei. Eu tava com tanta vergonha do meu resultado E que eu guardou, nem né? olhei, professora. Eu Guardou. guardei, escondi, daqui a pouco eu tô queimando, fazendo um pacto, alguma coisa assim. Sei lá, Não precisa tanto. sacrificar minha vida. Essa Sei daqui, lá. carros a álcool mais antigos davam partida com mais dificuldade que os movidos a gasolina. Antigamente, a galera, quando tinha carro a álcool, principalmente quando o dia estava um pouquinho mais frio, até para o mais frio, ligava o carro e deixava ele em casa, na garagem, ligado, para ele ir esquentando, tá? E aí a gente vai... A mesma situação que acontece aqui do refrigerador, só que agora é para cá. Eu estou subindo. Para que pegue, para que dê a explosão, eu preciso que ele esteja quente. Eu preciso que ele esteja numa temperatura quente, mas que ele continue existindo. Então, não pode entrar em ebulição rápido. Não pode entrar, não pode virar gás rápido. Aí, continuando. Pois, isso é o PIS aqui, ó. Pois, isso. A volatilidade, importante característica de um combustível, do álcool é menor. Então, ele para ser volátil, para ele ir para esse ponto de ebulição, o ponto dele era menor. Então, vamos supor, tá? Vamos supor que se fosse, aqui vou botar para desenhar de novo, se o ponto de ebulição do álcool fosse de 80 graus para ele, tá? E o da gasolina fosse 120 graus. O que ia acontecer? Quando ele chegasse aqui em 80 graus, ele ia começar a evaporar. A gasolina, ela continua quente por mais tempo, ela continua quente, porém, ela não evapora logo. Ela vai demorar um pouquinho mais. Então, a volatilidade dela é maior, da gasolina é maior. O fato dela ficar quente por mais tempo faz com que ela gere uma explosão maior no carro, porque o carro está quente, o carro está funcionando, o motor está girando lá, mas ainda não evaporou. E o álcool evapora mais rápido. Assim sendo, qual dos dois combustíveis deve apresentar maior temperatura de ebulição? O álcool, ele vai muito... é muito rápido para ele. Então, o álcool acaba sendo um pouco menor do que a gasolina. Tem prova que está desse jeito, tem prova que é o menor. Então, depende da prova de vocês, tá? Cada uma tá de um jeitinho. Então, aí, era volatilidade, professora? Hã? Era volatilidade? Era. Volatilidade. Caraca, eu botei os bagulhetes químicos que gasolina tinha mais, sei lá. Era só isso. Era só o ponto. Isso. E aí, na questão... Eu inventei também. Na questão seguinte, perguntava se a gente colocasse um pouco de gasolina... Agora, olha só. Ainda pensando na questão anterior, essa questão técnica foi resolvida com o injetor de gasolina. Então, já mostra que o carro a álcool
ele tinha maior dificuldade. Então, jogava um pouco de gasolina. No ato da ignição, aí hoje em dia, os carros que são a álcool, eles têm uma injeção de gasolina. Tanto que lá na frente tem um reservatório ao lado do motor, onde você coloca um pouco de gasolina. Cabe ali 1 litro no máximo de gasolina. O que que ela faz? Ela aquece ele, mas não evapora tão rápido, mas aquece ele e faz com que ele funcione. Então, quando mistura esse pouquinho de gasolina no álcool, teve gente que aí, sabe, partilhou essa informação de algum outro lugar e viu que aumenta a densidade. O fato disso daí não é só a densidade, é que aí ele vai demorar mais para evaporar. Essa gasolina vai aguentar mais tempo ali e vai demorar mais para evaporar. Por isso que no ato da ignição ela resolve. Ela aquece mais rápido, mas ela não evapora tão rápido quanto o álcool. Viu? Outra que também é boba. Ó, a gente Muito falou... orgulho a senhora tem, né, professora? Oi? Muito orgulho que a senhora tem da gente, né? Olha só, eu vou te falar que não é motivo de decepção, não. Não é. Por quê? Porque, principalmente na primeira prova, gente, eu super entendo quando vem a pancada mesmo. Super entendo. Porque é a primeira. Por mais que no 8º ano você não estava com a gente, mas de repente o teu material já trabalhava desse jeito. Ano passado, a gente trabalhou 1 bimestre com energia. E energia é física. Mas o peso de ter a matéria física, de ter a matéria química, isso cobra muito mais da gente. Então, é aquele susto, mas que depois dá para a gente começar a respirar. Relaxar muito, eu não diria não, mas dá para dar uma respirada. Então, assim, tivemos algumas notas muito ruins, mas tivemos algumas notas até muito boas. A gente está bem num extremo aí. Tá numa média, né, professora? Tá na média. Sim. E aí, e foi o que eu falei. Uhum. Considerando para a primeira prova, tá super aceito. É porque também, né, professora, antes era só ciências, aí você leva Isso! de ciência para biologia, química e física, você buga a cabeça legal. Exatamente, foi o que eu falei. Tipo, Apesar era tipo da tão gente ter fácil. ido, a gente hoje em dia já tem química e física desde o 6º ano, mas ele está dentro da ciência, então não te dá esse susto todo. Aí chega no 9º ano, vem a pancada de uma vez só. Mas eu ainda vou te falar que é melhor do que se esperasse chegar no 1º. Porque no 1º ano, no 9º, as 3 matérias somam uma coisa só, fazem uma média só. 1º, 2º e 3º do ensino médio, separa. É cada um por si. As Então, notas são agora, independentes. se você conseguir um pouco mais em uma e um pouco menos na outra, dá para dar uma balanceada aí. É para poder pegar no ritmo e engatar para o próximo ano. É porque eu fiquei muito triste, professora. Eu sempre tirei 10 total, sempre. Aí eu me lasquei hoje. Então, Me lasquei, né? agora vamos partir para isso. Eu vou parar Tem que aqui tirar de 7. compartilhar, até porque a gente já praticamente falou da prova inteira e está quase terminando os 40 minutos. Faltam 5 minutos aqui. Olha só, um dos motivos pelo qual eu vim fazer essa parada extra é exatamente porque eu sei que tem dificuldades. E a gente agora vai com... A primeira foi já na semana da prova. Então, foi tudo muito perto. Uma semana antes, mas tudo muito perto. A gente vai trabalhando aos poucos. Agora, por exemplo, em química, a gente vai entrar em ligações químicas. Em física, a gente continua a parte da dinâmica. Então, as fórmulas vão chegando. E aí, a ideia é, cada semana, a gente aqui, nem que a gente pegue um pouquinho para uma coisa, um pouquinho para outra, ou vai pegando aquilo que tem mais dificuldade, e a gente vai resolvendo exercício aqui, vai fazendo desse jeito para a gente colocar em prática. Eu acho que facilita bastante. E volto a falar, se por acaso surgir alguma dúvida a mais de alguma coisa durante a aula e não der para a gente tirar essas dúvidas durante a aula, me manda um recado ou me fala lá na escola que a gente tenta trazer para cá. O que não der para resolver lá, a gente tenta trazer para cá para andar em conjunto e aí a gente seguir. Agora foi basicamente, olha, é a prova e o pós-prova, pronto. Não tinha muito o que fazer. A partir de agora, não. A gente começa a trabalhar junto com o que vai aparecendo. Então, algumas dúvidas surgindo, a gente já consegue tirar
com mais facilidade. Acredito eu que a gente não vai acumular tanta coisa lá para frente. E aí, amanhã, vocês têm avaliação diagnóstica. O povo da tarde, eu acho que vai fazer com o Antônio. O povo da manhã vai fazer comigo, como eu comentei. E a gente vai para o laboratório de informática para fazer essas coisas aí, para fazer essa avaliação. Só que não cai nada disso. É realmente para a gente ter uma ideia, para o sistema em si, para a escola, ter uma ideia de como anda o nível. Então, não é se preocupar em colar, não é se preocupar em ter a maior nota, é se preocupar realmente em mostrar aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe, de verdade. Por isso, a gente pega as matérias que são de mais peso, matemática e português, porque a partir delas é que a gente consegue todas as outras. A gente viu hoje que muita coisa aqui foi uma questão de interpretação de texto. Outras coisas, uma questão de você saber calcular ou ver o que é número maior ou menor do que o outro. Então, é português e matemática. Se a gente tiver português e matemática caminhando, o resto a gente deslancha, tá? Então, se surgir alguma dúvida, galera, pergunta, fala, e aí a gente tenta tirar na hora. Se não conseguir, eu trago em forma de atividade para cá e a gente faz aqui também. Tá beleza? Além do mais, né, professora, se colar no simulado diagnóstico não adianta muito, porque os professores não vão ter noção de quem tem mais dúvida que o outro. Exatamente, Natália, exatamente, é isso aí. É Por dizer isso que eu nem tento professor, colar, porque os tá tudo professores bem, sabem. tá? Eu sei, legal, mas na Eu verdade... sei, aí quando chegar na prova, realmente que vale ponto, se lasca. Isso aí. Aí quando chegar no momento onde realmente você tem que mostrar, porque aquilo tem pontuação, aí você trava e não sabe, não adianta nada, tá bom? Exatamente. Então, gente, um beijo muito grande, obrigada por terem estado aqui. Quinta-feira que vem a gente se encontra de novo, tá legal? Vou botar essa aula aqui lá no YouTube e mandar os links para os representantes, tá bom, galera? Tchau, Beijo pra vocês. professora. Tchau. Tchau. Tchau, meu bem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.